O mar, local de calma e tranquilidade para alguns e dor e sofrimento para outros. Foi no litoral brasileiro que ocorreu um dos maiores tráficos de pessoas com fins lucrativos da história, o tráfico negreiro. E vai ser a partir desse vídeo que iremos entender mais sobre o que foi o tráfico negreiro, sua relação com contextos históricos como os reinos africanos e as suas principais consequências, como o surgimento de quilombos no Brasil, como por exemplo o Quilombo de Palmares. Antes de entendermos o que foi o tráfico negreiro, precisamos entender o que fez com que houvesse a necessidade da utilização da mão de obra vinda desse tráfico aqui no Brasil. Estamos no Brasil, no ano de 1500. Os portugueses acabam de chegar no Brasil, mas não acabam se interessando muito, a não ser pela extração do pau-brasil. Agora, no ano de 1530, os portugueses acabam de perceber que não é uma boa ideia deixar o Brasil sozinho. Acabam vendo no Brasil um potencial para a exploração de minérios e também para a plantação de cana-de-açúcar. Mas a grande pergunta é: quem iria trabalhar nesses engenhos de plantação de cana-de-açúcar? Os portugueses? Bem, resposta errada. Os portugueses possuíam uma mão de obra muito baixa e eram poucos portugueses que iriam querer trabalhar aqui no Brasil. Como a mão de obra portuguesa não iria funcionar, os portugueses decidiram utilizar outro tipo de mão de obra. Escolheram uma população numerosa e que já estavam aqui no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Ou seja, os portugueses decidiram utilizar da mão de obra indígena. E é por meio da entrevista que nós fizemos com um bandeirante e também com uma indígena que nós iremos entender essa dinâmica de exploração, da visão do explorado e da visão também de uma pessoa que realizava a captura para que essa exploração do indígena, para que a utilização dessa mão de obra fosse possível. Bem, você é um bandeirante, certo? E o que os bandeirantes faziam na época do Brasil Colônia? Bom, nós buscávamos indígenas, quilombos, enfim, indígenas esses que já foram catequizados pelos jesuítas, para que pudéssemos caçá-los e revendê-los depois. Além disso, íamos atrás das drogas do sertão e também buscávamos minerais, enfim, pedras preciosas, andando por aí. Fomos no meio do mato para poder conversar sobre esse fato histórico com a indígena. Os indígenas foram utilizados como mão de obra no Brasil Colônia? Sim, nós também fomos explorados na plantação de cana-de-açúcar. Porém, havia muita revolta, muita resistência e não compensava para os portugueses. Também tinham os jesuítas que catequizavam nós indígenas e depois a gente trabalhava para eles, que era uma certa forma de exploração disfarçada de proteção. Há o boato de que o indígena era preguiçoso e que eles não gostavam de trabalhar, isso é verdade? Não. Isso é fake news. A verdade é que nós indígenas tínhamos um ritmo de trabalho que era somente para ter aquilo que a gente precisava para sobreviver. Os portugueses, o trabalho era para acumular capital. Então, por isso eles nos achavam preguiçosos. Além disso, a utilização dos negros como escravos era muito mais lucrativa do que a utilização dos indígenas, porque os indígenas se revoltavam muito mais e é isso. Como acabamos de ver, nem a utilização da mão de obra portuguesa e nem a utilização da mão de obra indígena iriam funcionar para a execução do plano português aqui no Brasil. E é a partir daí que os portugueses fazem a sua última chance. Eles utilizam a mão de obra escrava, vinda dos negros escravizados da África até aqui para o Brasil, por meio do tráfico negreiro. É a partir da entrevista que nós fizemos com um rei africano que nós iremos entender como funcionava essa dinâmica de troca entre os reinos, entre os reis africanos e entre os comerciantes de escravos. É verdade que a escravização na África já acontecia muito antes da chegada dos portugueses? Sim, a escravização já acontecia na África muito mais por causa de conflitos internos, né, como guerras e conflitos, e não, como muitos pensam, por causa da cor.
Com a chegada dos portugueses na costa africana, houveram as trocas entre comerciantes de escravos e também com os reis africanos. Essa troca, ela era benéfica para os reinos? Sim, essa troca era benéfica tanto para os reis e para os comerciantes. Quanto mais aumentava essa demanda, mais conflitos tinha entre eles, entre os grupos. E por fim, entendendo que essa dinâmica da utilização do tráfico negreiro era muito lucrativa para os comerciantes e fazia o capital se movimentar, fazia gerar muito dinheiro, nós iremos entender como funcionava o tráfico negreiro pela visão de uma pessoa explorada, pela visão do explorado, ou seja, pela visão de uma escrava. Os navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros, eram embarcações relativamente pequenas para a quantidade de escravos, que era de aproximadamente 300 a 500 escravos, que ficavam presos nos porões em uma viagem que se estendia durante aproximadamente 2 meses. O nome navio tumbeiro se deve pelo fato de que 20 a 40% dos escravos que vinham para a América não sobreviviam durante a viagem. Para garantir o lucro do negócio do tráfico, a superlotação foi constante nos navios negreiros. Nos porões eram separados, de um lado ficavam os homens e no outro as mulheres e as crianças. Estudos das áreas de arqueologia, arquitetura e história concluíram que os porões dos navios eram normalmente divididos em 3 níveis. O porão propriamente, onde ficava o armazenamento de água e comida, a falsa coberta, onde ficavam os escravizados, e a coberta para a tripulação, mas diversos foram os tipos de embarcações que realizaram tais atividades. Algumas foram construídas especificamente para o tráfico de cativos, mas a maioria do comércio foi feita com embarcações antigas adaptadas para este fim. A situação em que nós vivíamos era precária e as condições insalubres. Havia pouca água e comida para a quantidade de pessoas que viviam amontoadas dentro dos navios negreiros. Homens e mulheres eram maltratados, açoitados, chutados, humilhados. As mulheres, na maioria das vezes, sofriam abusos e eram estupradas. E as que engravidavam preferiam abortar os seus filhos do que deixar que eles continuassem vivendo na mesma situação do que elas. Muitas pessoas se suicidavam porque sabiam que as condições de vida que eles iriam viver quando chegassem no Brasil seria muito pior do que dentro dos navios negreiros. E foi a partir de todo esse cenário de dor e de sofrimento que foram surgindo as resistências. O suicídio como forma de resistência, a capoeira como forma de resistência e também os quilombos como forma de resistência, mas não só como forma de resistência, também como forma de abrigo e proteção. Uma maneira de nos reconectarmos com nossas culturas e com os nossos descendentes que foram deixados na África. Mas não se engane, os nossos quilombos eram fortes, neles haviam muralhas, e tudo que ali era produzido, ali era consumido. Mas mesmo tentando fugir de toda aquela opressão, ainda éramos alvos de ataques. Mas que viva o Quilombo de Palmares, que viva o Zumbi do Palmares, que ajudou, resistindo, a salvar mais de 20 mil pessoas. Separate